Princípios matemáticos da filosofia natural, obra do astrônomo e físico inglês Isaac Newton, parte 4. Como se pode verificar, houve uma evolução desde a primeira noção de inércia, que, segundo Egal Galilei, se ligava ao peso do corpo, pois, como vimos anteriormente, na obra História e Demonstrações referentes às manchas solares e seus fenômenos, o conceito é muito diferente. Aí o conceito ligava-se à indiferença do corpo relativamente ao repouso e ao movimento horizontal. E só a partir desta obra é que os conceitos de repouso e movimento passam a estar na mesma concepção ontológica de estado. Salviati pergunta a Simplício o que aconteceria a uma bola colocada num plano inclinado descendente. Simplício concorda que se aceleraria espontaneamente. De modo semelhante, num declive ascendente, seria necessária uma força para impeli-la ou mesmo para sustê-la. O que aconteceria se um tal corpo fosse colocado sobre uma superfície sem inclinação ascendente ou descendente? Simplício diz que não haveria nenhuma tendência natural para o movimento, nenhuma resistência ao movimento. Então o objeto permaneceria estacionário, em repouso. Salviati concorda que isto é o que aconteceria se a bola fosse pousada suavemente, mas se lhe fosse dado um impulso em qualquer direção, o que aconteceria? Simplício replica que se moveria nessa direção e que não haveria causa para uma aceleração ou desaceleração, não havendo inclinação ascendente ou descendente. Não há motivo para retardação da bola, nem para que ela se detenha. Salviati pergunta, então, até onde continuará a bola a mover-se nestas circunstâncias? A resposta é tão longe quanto a extensão da superfície continuar sem declive. Seguidamente, Salviati afirma, então, se um tal espaço fosse ilimitado, o movimento nele seria igualmente ilimitado. E se isso é perfeito, Simplício concorda. Analisemos as palavras de Simplício quando refere que não haveria nem uma tendência natural para o movimento, nem uma resistência ao movimento. Já precedentemente, vimos que Galileu tinha estabelecido a indiferença de um corpo, quer ao repouso, quer ao movimento. No entanto, agora, Galileu acrescenta algo. Para Galileu, os corpos não possuem nenhuma propriedade que os impelisse ao movimento, nem nenhuma que os fizesse resistir ao movimento. E este último aspecto é, para Christian Boldrin, a diferença mais importante, ou seja, a ausência de resistência na concepção de inércia para Galileu, pois para Galileu, inércia significa que no plano horizontal o corpo é indiferente ao movimento e ao repouso, e ele mesmo não tem qualquer inclinação para se mover em qualquer direção, nem mostra nenhuma resistência a ser movido, como Kepler defendia. Tendo em conta o passo citado, diz Bernard Cohen que pode parecer que Galileu tenha postulado a moderna forma do princípio da inércia, segundo o qual um corpo projetado num plano infinito continuaria a mover-se uniformemente para sempre. Todavia, esclarece. Porém, vejamos a segunda parte do referido diálogo. Simplício replica que a tendência dos corpos pesados é mover-se em direção ao centro da Terra e para cima da sua circunferência apenas quando atuados por forças, sendo neste caso sujeitos a um movimento violento. Salviati diz seguidamente: então, para uma superfície não ser inclinada nem para baixo nem para cima, todas as suas partes devem de estar igualmente do centro. Há tais superfícies do mundo? Há tais superfícies no mundo? Simplício responde:
Muitas. Assim seria a superfície do nosso próprio globo se fosse lisa e não irregular e montanhosa, como é. Mas há a superfície da água, quando calma e tranquila. Salviati diz seguidamente que, nestes termos, um barco, quando se move no mar, é um desses móveis sobre uma superfície que não é inclinada, nem para cima nem para baixo. E, se todos os obstáculos externos e acidentais forem removidos, aconteceria mover-se incessante e uniformemente por um impulso uma vez recebido. Simplício concorda. Parece que tem de ser assim. Desta citação, deve-se ter em consideração o seguinte aspecto, que qualquer velocidade, uma vez aplicada ao corpo, ela será mantida, desde que causas que possam causar aceleração ou desaceleração sejam removidas, condições que só se satisfazem num plano horizontal. Como explica Coiré, para Galileu, os corpos que são graves, uma vez postos em movimento, conservam o movimento que lhe é conferido e movem-se com um movimento constante e uniforme e, portanto, perpétuo, desde que se movam em círculo à volta de um centro, ou mais exatamente à volta do centro da Terra ou das coisas graves em geral. Por isso, destaca Cohen o seguinte: o que inicialmente parece ser um plano infinito restringiu-se ao longo da discussão a um segmento da superfície do globo. É que o movimento que era dito perpétuo e parecia ser um movimento uniforme ao longo de um plano infinito acabou por ser um barco movendo-se no mar calmo ou qualquer outro objeto que se move na circunferência de uma esfera lisa como a Terra. Como refere Alexandre Coiré, citando Galileu, é impossível que qualquer móvel se mova eternamente em linha reta. Com efeito, o movimento retilíneo é infinito pela sua própria natureza, e porque a linha reta é infinita e indeterminada, é impossível que qualquer movimento tenha por natureza o princípio de se mover em linha reta, isto é, para onde é impossível chegar, pois não há termo no infinito. E a natureza, como o próprio Aristóteles diz, não empreende fazer algo que não possa ser feito, e não empreende mover para onde é impossível vir a chegar. Assim afirma Bernard Cohen, uma das razões por que Galileu teria achado o princípio da inércia na sua forma newtoniana objetável é que ele implica um movimento infinito. Desta forma, quando Galileu fala em movimento retilíneo, pretende referir-se ao movimento ao longo de uma porção limitada de linha reta, pois para Galileu o movimento significa uma translação de um lugar para outro, um movimento que meramente continua em alguma direção específica. Assim sendo, como refere Alan Franklin, isto não pode ser visto como um princípio de inércia, uma vez que, contudo, não deixa de ser um importante passo na direção do estabelecimento correto do princípio da inércia. Na sua obra Duas Novas Ciências, publicada em 1638, existe também um passo que nos permite vislumbrar a noção de inércia para Galileu, que, como veremos, não trará mudanças significativas relativamente à obra Diálogo. O próximo passo que iremos analisar ajuda-nos a compreender melhor porque Galileu tem, para além do que já vimos, a necessidade de transformar um plano infinito num plano circular. Concebi mentalmente alguns móveis projetados num plano horizontal, sendo removidos todos os impedimentos. O movimento igual, isto é, uniforme, neste plano seria perpétuo, se o plano fosse de dimensão infinita. Ao discutir o movimento num plano,
Galileu admite as dificuldades levantadas por Simplício. Uma dessas dificuldades é que assumimos o plano inicial como horizontal, sem subir nem descer, e como uma linha reta, como se todas as partes de uma tal linha pudessem estar à mesma distância do centro, o que não é verdade. Quando nos movemos do seu ponto médio para as extremidades, em linha afasta-se sempre do centro da Terra, pelo que está sempre subindo. Analisando o passo citado, verificamos que, se admitirmos que o corpo está a subir, não podemos continuar a considerar que o seu movimento é uniforme. Analisando o passo citado, verificamos que, se admitimos que o corpo está a subir, não podemos continuar a considerar que o seu movimento é uniforme, pois, como vimos anteriormente, se um corpo sobe, perde velocidade, logo não mantém um movimento uniforme. Assim, Galileu explica que não considera um tal plano como uma tangente à Terra, mas sim que considera antes um arco da Terra como uma linha reta. Ou seja, para Galileu, este movimento, apesar de ser circular, porque acontece à volta da Terra, é considerado retilíneo, porque estamos a falar de pequenas distâncias da Terra. Como esclarece Coiré, para os movimentos reais, os movimentos dos corpos graves ao cimo da Terra, o plano horizontal, tal como dissemos mais atrás, é e continua a ser uma circunferência. Ao examinarmos as experiências conceituais citadas, comprovamos que em ambos existe a referência a um plano que suporta os corpos. A existência desse plano é fundamental para Galileu, pois o movimento dos corpos só acontece em linha reta exatamente porque eles se movem sobre o plano horizontal. Sobre este fato, explica o mesmo autor, que Galileu tinha necessidade de o sustentar com um plano imaginário, a fim de que, com isso, neutralizar a ação inevitável do peso. Galileu sabia perfeitamente que, se o plano não sustivesse os corpos da sua gravidade, impeliria-os para baixo. Assim, segundo Wallace Hooper, Galileu, desta forma, sobre um plano horizontal, eliminando o efeito da gravidade, estes haveriam de se mover indefinidamente até seguindo uma linha reta. No entanto, tal não acontece, nem pode acontecer, pois, como explica Coiré, com efeito, para poder afirmar a persistência do movimento em linha reta, para poder representar-se um corpo entregue a si próprio e privado de qualquer suporte, como permanecendo em repouso ou continuando a mover-se em linha reta e não em linha curva, teria sido preciso que Galileu chegasse a excluir a gravidade da constituição essencial do corpo. E isto não poderia acontecer, porque para Galileu os corpos não graves deixariam de ser corpos e não se poderiam mover de maneira nenhuma, ou seja, se nenhum corpo se pode mover em linha reta, é por si próprio que ele se recusa ao movimento retilíneo. O seu peso arrasta-o para baixo, e se, por impossível, se suprimisse esse peso, o seu movimento não seria recuperado, desapareceria com o ser físico do corpo. Para terminar, pode dizer-se que, e de acordo com Alexandre Coiré, o grande mérito de Galileu reside no fato de ter destruído a concepção aristotélica de movimento enquanto processo, estabelecendo a sua conservação perpétua, ou seja, estabelecendo que um corpo, uma vez posto em movimento, continuará para sempre a mover-se por si e nunca brandará nem regressará ao repouso, desde que não encontre nenhum obstáculo, nem sobre ele atuem forças externas. Quanto ao movimento retilíneo de um corpo, é necessário ressalvar que Galileu nunca se referiu a ele como acontecendo em linha reta. Ele falou sim sobre o movimento num plano horizontal. Assim, Galileu não formulou o princípio de inércia,
pois, como afirma Christian Boldre, Galileu, não obstante a limitação que a inércia circular impôs a Galileu e a sua incapacidade de conceber os corpos como não graves, não lhe permitindo formular a lei tal como hoje a conhecemos, foi um passo crucial na evolução do conceito de inércia, como Descartes e depois Newton a irão conceber. René Descartes, de acordo com Coiré, René Descartes, 1596-1650. De acordo com Coiré, o mais belo título de glória do Descartes físico é, sem dúvida, o de ter dado a fórmula clara e distinta do princípio de inércia e de o ter colocado no seu lugar. Assim, é a Descartes que devemos a introdução na física do movimento retilíneo e uniforme como o movimento próprio dos corpos, o movimento que é chamado inercial, pois, como vimos anteriormente, para Galileu, o movimento inercial não era o retilíneo, mas sim o circular. No entanto, o princípio físico instituído por Descartes não será a lei de inércia postulada por Newton. Segundo René Dugas, a primeira referência de Descartes a uma espécie de lei da inércia surge numa carta sua datada de 1629 a Mersenne acerca da indestrutibilidade do movimento. Tendo em conta a referida citação, podemos pensar que Descartes postula a sua lei da mesma forma que anteriormente Galileu formulara, pois, numa primeira análise, não se divisa nenhuma diferença. Tal como Galileu, Descartes assume que, uma vez que se imprima um movimento num corpo, ele assim continuará, se nenhum impedimento externo lhe surgir. No entanto, em seguida veremos as leis que Descartes acabará por formular têm uma concepção muito diferente. Esta noção de inércia surge numa carta pessoal de Descartes. No entanto, a sua primeira versão oficial, e segundo Bernard Cohen, a mais antiga formulação conhecida deste princípio, foi feita num livro que não publicou, intitulado Le Monde ou Traité de la Lumière. A obra foi escrita entre 1629 e 1633, mas só foi publicada postumamente em 1664 e contém as ideias de Descartes sobre o movimento. Nota: segundo Bernard Cohen, Descartes optou por não publicar o seu trabalho, que tinha uma base copernicana, quando soube da condenação de Galileu pela Inquisição Romana. Assim sendo, só mais tarde publicou a sua lei de inércia, em 1644, mas, entretanto, a referida lei já havia sido publicada por Pierre Gassendi. Como tal, comumente atribuiu-se a Pierre Gassendi a primeira publicação do princípio de inércia, mas não a primeira elaboração. Na primeira obra, são a primeira e terceira regras. Na referida obra, são a primeira e terceira regras que, em conjunto, constituem a primeira formulação da lei de inércia em Descartes. Diz a primeira regra: tendo em conta a primeira regra instituída por Descartes, cada corpo permanece e permanecerá sempre no estado em que se encontra, se nada lhe provocar uma alteração, pois um corpo por si só não pode alterar o seu estado. Como clarifica Coiré, nenhum corpo pode mudar e modificar-se por si próprio, espontaneamente, e não pode espontaneamente modificar o seu estado. Não pode, em particular, pôr-se em movimento, não pode parar por si próprio. Assim sendo, essa alteração, ou melhor dizendo, a causa dessa alteração é sempre um fator externo, que nada tem a ver com o corpo. Como vimos anteriormente, em Galileu,
Um corpo colocado num plano horizontal mantinha o estado em que era posto, uma vez que não oferecia nenhuma resistência nem tendência ao movimento, era totalmente indiferente a ele. Com Descartes, um corpo também mantém o seu estado, quer o movimento, quer o repouso. Mas por quê? Será que a explicação de Galileu também é assumida por Descartes? Na física cartesiana, a razão da conservação dos estados dos corpos assenta numa lei geral, num princípio metafísico. Esclarece Coiré que a lei suprema do universo cartesiano é a lei da persistência. Aquilo que é, perdura. O que Deus criou, mantém no ser. Isto é, segundo Descartes, a manutenção dos estados dos corpos deve-se a Deus, que opera como um princípio de conservação da matéria e do movimento. Bom, deixar uma opinião aqui, breve. É interessante como a gente vê que esses gênios, como Descartes, Isaac Newton, até o próprio Galileu Galilei, Descartes, Isaac Newton, Einstein, todos eles acreditavam numa força superior. Einstein tinha uma visão diferente de Deus. Claro que ele não, eu acho que nenhum desses gênios, eles acreditavam no Deus, nesse Deus bíblico, né, que é quase humano. Mas eles acreditavam que uma força que tudo criou. Einstein, por exemplo, até ele discutia muito com os físicos da época dele, porque os físicos não gostavam, né, que ele colocava Deus em tudo, na criação. Tem várias citações de Einstein que ele coloca Deus como autor de tudo. Frases lindas que ele coloca Deus como arquiteto do universo, que sem Deus o universo não é explicável. Várias frases dele. Os ateus céticos dizem que ele não falou isso, mas óbvio que ele falou. E Einstein acreditava em Deus, não ia à igreja, não gostava de religião, não acreditava na Bíblia. O Deus que eu acredito é o Deus de Einstein também. O Deus que Einstein acreditava, um Deus que criou tudo. Mas não esse Deus humano, vingativo. Um Deus que criou suas leis e que temos que obedecer essas leis não por castigos, porque senão nós mesmos vamos colocando pedras em nossos ombros e vamos causando problemas para nós mesmos. Fazer o bem, isso é bom primeiramente para nós mesmos, porque aí estamos de acordo com as leis universais, entende? É isso, então eu fico assim pensando como que a maioria dos gênios da história, todos, a absoluta maioria acreditavam num ser superior. Como eu disse, não nesse Deus bíblico, assim, né? Jesus é diferente, eu estou falando do Deus bíblico do Velho Testamento. Jesus, ele veio nos apresentar um Deus totalmente diferente do Deus do Velho Testamento, que é um Deus praticamente humano, entende? Era a visão daquele povo que tinha daqueles seres que produziam aqueles fenômenos no deserto, e outros, eles tinham muitas visões, eles acreditavam que era um Deus, que era Deus, o próprio Deus, realizando aqueles fenômenos. Porque era a visão deles, era um povo mais atrasado, né? Mas Deus veio e apresentou um Deus totalmente diferente, um Deus de amor, um Deus que... Aí se eu for entrar nessas questões aí, já tem que pôr reencarnação, aí vou me estender muito. Mas é isso que eu queria dizer. Onde eu parei... Voltar aqui. Como vimos anteriormente, em Galileu, um corpo colocado num plano horizontal mantinha o estado em que era posto, uma vez que não oferecia nenhuma resistência nem tendência ao movimento, era totalmente indiferente a ele. Com Descartes, um corpo também mantém o seu estado, quer o movimento, quer o repouso. Mas por quê? Será que a explicação de Galileu também é assumida por Descartes? Na física cartesiana, a razão da conservação dos estados dos corpos assenta numa lei geral, num princípio metafísico, esclarece Coiré, que a lei suprema do universo cartesiano é a lei da persistência. Aquilo que é, perdura. O que Deus criou mantém no ser. Isto é, segundo Descartes, a manutenção dos estados dos corpos deve-se a Deus, que opera como um princípio de conservação da matéria e do movimento.
Assim, o movimento, uma vez criado, perdura eternamente, pois o movimento não muda, isto é, não pode aumentar nem diminuir, mantendo-se sempre constante. Como tal, acrescenta Coiré, isto implica que o movimento, no mundo cartesiano, possua uma realidade própria. Ele é criado por Deus e criado até antes das coisas, pois é graças ao movimento que as coisas existem. É a partir desta lei geral que Descartes deduz as suas regras da natureza. Vejamos agora o que diz a terceira regra. Ao analisarmos a terceira regra, verificamos que é apenas aqui que Descartes nos diz que o movimento que um corpo descreve, naturalmente, é um movimento em linha reta. Pessoal, às vezes parece que eu vou ler que eu dou entrada na introdução para mim entrar no assunto, não entra porque eu já expliquei isso, porque tem outro idioma, inglês e até em outros idiomas. Por isso que às vezes parece que eu vou falar uma coisa e mudo para outra. É porque são coisas que estão em outros idiomas. Ao analisarmos a terceira regra, verificamos que é apenas aqui que Descartes nos diz que o movimento que um corpo descreve naturalmente é o movimento em linha reta. Ou seja, quando um corpo em movimento é deixado a si, só se moverá em linha reta. Mesmo quando um corpo é forçado a mover-se de outra forma, como no movimento circular, o que acontece é que quando o corpo é deixado a si mesmo, o que se verifica é que a direção que o corpo inseta é a direção retilínea. Diz Steven Kruger, de acordo com Michel Blay, apesar de, na obra Le Monde, Descartes precisar de duas regras, 1 e 3, para introduzir o princípio da inércia, numa carta a Huygens, datada de 18 ou 19 de fevereiro de 1643, o mesmo não acontece. Na missiva, Descartes associa as duas noções numa só frase. A primeira estabelece a lei da conservação do movimento. A segunda precisa que se trata de movimento retilíneo. Diz a primeira lei da natureza o seguinte, que cada coisa em particular continua a estar no mesmo estado tanto quanto é possível, e que nunca o muda senão através do encontro com outras, e que, se está em repouso, de modo algum começa a mover-se por si mesmo. Mas desde que tenha começado a mover-se, também não temos qualquer razão para pensar que ela alguma vez tenha de deixar de se mover com a mesma força, enquanto não encontrar nada que retarde ou que faça parar o seu movimento. De maneira que, se um corpo começou a mover-se, temos de concluir que ele, depois disso, se continua a mover, e que nunca parará por si próprio. Em traços gerais, na lei é dito que um corpo, dependendo de si, se está em repouso, continuará em repouso, pois não poderá começar a mover-se por si. Se está em movimento, continuará em movimento, pois não é possível que um corpo, só por si, cesse o seu movimento e entre em paragem. Neste sentido, assevera Descartes, o repouso é contrário ao movimento, e nada é conduzido pelo instinto da natureza ao seu contrário, nem a destruição de si mesmo. Debrucemos-nos, então, atentamente sobre o que está implícito no postulado desta primeira lei. Esta lei dita que os estados dos corpos, quer o repouso, quer o movimento, permanecerão sempre inalterados, a menos que uma colisão ou outro corpo os faça sair do seu estado. Descartes defendia que, no momento da criação, Deus transmite uma determinada quantidade de movimento aos corpos e esse movimento permanecerá sempre nos corpos. Assim, na ausência de forças externas agindo sobre si, um corpo permanecerá indefinidamente no seu estado de movimento ou
de repouso, sem alteração. Bom, voltando aqui a dar um pitaco sobre essa questão, mais uma opinião. Às vezes as ideias que esses gênios aí, os maiores gênios, né, que passaram pela humanidade, alguns dos maiores gênios, como Sócrates, Platão, Descartes, Newton, Galileu Galilei, Einstein e outros, às vezes as ideias que eles têm sobre Deus, assim, sobre as leis de Deus, são até um pouco confusas, assim, mas o cerne da questão é que a maioria acreditava numa força superior que tudo criou. Caso isto não acontecesse, a conservação de Deus não seria imutável. Assim, é a semelhança do que acontece no Le Monde. A primeira lei da natureza também se apoia no princípio geral da conservação, isto é, a quantidade de movimento no universo nunca se altera. Como explica René Dugas, na segunda lei, que completará a ideia da primeira lei, é referido que cada parte da matéria, em particular, nunca tende para se continuar a mover segundo linhas curvas, mas sim segundo linhas retas, ainda que muitas dessas partes sejam obrigadas a desviar-se. Tal como aconteceu com a primeira e terceira regras, também neste caso, na primeira lei da natureza, nada nos é dito sobre a direção do movimento. Temos de esperar pela segunda lei para saber que orientação o corpo tomará, pois é apenas a segunda lei da natureza que postula a retiliniedade do movimento. Examinemos a segunda lei. Descartes diz que os corpos por si só têm tendência ao movimento ao longo de linhas retas. Este é o movimento natural dos corpos, onde não atuam forças externas, e já anteriormente vimos por quê. Como tal, todos os corpos que sejam girados em círculos tendem a fugir do centro do círculo que estão a descrever, pois esse não é o seu movimento natural. Neste sentido, esclarece Rupert Hall que a restrição universal do movimento de inércia a uma linha reta foi efetuada por Descartes, que compreendeu que um movimento perfeitamente imperturbado deve ser reto e que, consequentemente, uma curva de qualquer espécie implica uma influência, força que atua sobre o movimento. Tendo em conta o princípio de inércia estabelecido nos princípios de filosofia, verifica-se que, relativamente ao Le Monde, há algumas mudanças, quer na estrutura, quer no conteúdo. Quanto à estrutura, a alteração surge na ordem pela qual as regras da natureza que regem o movimento são apresentadas e no fato de agora serem chamadas leis enquanto antes eram chamadas regras. Ao lermos as últimas palavras de Descartes, somos levados a pensar que Descartes concebia que os corpos estivessem dotados de uma força interior que lhes permitia manter o seu repouso ou seu movimento uniforme na linha reta. Analisando o citado parágrafo, cada corpo permanece no estado em que se encontra, e nada o fizer mudar, segundo a primeira lei. E neste sentido, a preservação do corpo no estado em que se encontra significa que ele oferece resistência à mudança de estado devido a uma força. Então, como explica Ricardo Lopes Coelho, ora, se tanto se mantém o estado de movimento como o de repouso, como afirma a primeira lei, e a manutenção dos estados se deve às respectivas forças, então nenhuma delas deve ser superior à outra, pelo que a força de repouso é igual à de movimento. O movimento e o repouso das leis de Descartes representam forças equivalentes. Um corpo em repouso não tem nem mais nem menos força que um corpo em movimento. Isso traduz a igualdade de estado. Segundo Cohen, foi Descartes que introduziu a noção de que o movimento uniforme e retilíneo é um estado tal como o repouso o é.
E ao considerar que um corpo pode manter-se a si mesmo em qualquer estado, sem ação de uma força externa, Descartes estava, no fundo, a fazer uma equivalência dinâmica entre o estado de repouso e o estado de movimento uniforme e retilíneo. Importa neste ponto salientar que, anteriormente, referimos que fora Galileu o primeiro autor a considerar o movimento e o repouso como estados nos quais os corpos poderiam permanecer se nenhum obstáculo surgisse. Todavia, para Galileu, essa persistência do movimento devia-se à indiferença do corpo, quer ao repouso, quer ao movimento. Afirma Daniel Garber que, juntando então o enunciado de cada uma das leis, podemos resumi-las da seguinte maneira: um corpo em repouso permanecerá em repouso na ausência de influências externas. Um corpo em movimento continuará em movimento em linha reta na ausência de influências externas. Um corpo por si só não se moverá numa trajetória curva a menos que ele seja constantemente influenciado por uma causa externa. Afirma Maria do Rosário que, na concepção cartesiana, o repouso e o movimento são a qualidade da matéria, já que qualquer parte da matéria tem tendência a conservar o seu estado de repouso ou de movimento. Nossa, Maria do Rosário me deu até um frio na barriga aqui. A Maria do Rosário, aquilo é uma imbecil. Essa é outra, Maria do Rosário Branco. Refiro-me a esquerdista lá, mulher insuportável. Voltando ao livro aqui. Mas para isso é preciso que nenhuma outra parte venha impedir essa tendência para a conservação. Nas palavras de Descartes, desta forma, e uma vez que a primeira e a segunda lei afirmam a manutenção do estado de repouso ou de movimento do corpo e a retilineidade do movimento, Descartes afirma, recapitulando aqui, assim sendo, compreende-se que formulação da lei de inércia seja atribuída a Descartes. Porque, como refere Butterfield, Descartes tinha chegado à formulação moderna da lei da inércia através de uma dedução natural a partir da sua teoria da conservação de movimento, teoria que afirmava que a quantidade de movimento no universo é constante. Neste sentido, defende Richard Berkeley, que é óbvio que a matéria não pode ser a causa do próprio movimento, uma vez que é, por definição, uma coisa inerte, expurgada de princípios ativos. Deus era a origem do movimento. No princípio, ele criou a matéria e pô-la em movimento. A própria insistência com que a concepção mecanicista da natureza repudiava os princípios ativos significava que a sua viabilidade como filosofia da natureza dependia do princípio da inércia. Não é necessário que alguma coisa mantenha a matéria em movimento. O movimento é um estado que, como qualquer outro estado em que a matéria se encontra, permanecerá até que algo exterior interfira provocando uma mudança, como o impacto. O movimento pode ser transferido de um corpo para outro, mas o movimento em si mesmo permanece indestrutível. Para concluir, pode dizer que da primeira e segunda leis cartesianas pode retirar-se que o corpo se mantém no seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, tal como nos diz a lei de inércia. Assim sendo, e tendo em conta o que, numa primeira abordagem, a lei diz, teríamos de concordar. No entanto, para compreendermos a verdadeira extensão de uma lei física, temos de olhar para além do seu caráter descritivo. Temos de considerar também o
que está implícito na lei da concepção de cada termo utilizado, pois é aí que reside o seu verdadeiro sentido. Embora o teor das proposições de Descartes e da lei de inércia sejam conformes, os conceitos implicados na lei e na formulação cartesianas são diferentes, pela que as leis não coincidem, a equivalência é apenas formal. Como refere Ricardo Lopes Coelho, esta coincidência formal induziu, porém, os autores a tomarem as expressões como equivalentes. Descartes formulou duas proposições que teriam levado à lei, mas não formulou a lei, como veremos. Newton conceberia o princípio de inércia de forma ontologicamente diferente. Christian Huygens, 1629-1697. É na obra De Motu Corporum et Percussion, publicada póstumamente em 1703, mas escrita em 1656, que Christian Huygens escreve a sua primeira formulação da lei de inércia no contexto das suas investigações sobre o choque. Na referida obra, o princípio surge sob o título de hipótese e estabelece o seguinte: analisando a sua lei, o que desde logo se verifica é que Huygens, na formulação da sua hipótese, apenas contempla o movimento do corpo. Nela, somente é referido que, se fatores externos não obstruíssem o movimento do corpo, o mesmo seria retilíneo e uniforme. Não há qualquer referência ao estado dos corpos, ou seja, ao estado de movimento e ao estado de repouso, tal como também não há qualquer menção, como refere Blei, à inclinação ou à tendência de um corpo para se mover. Segundo Richard Berkeley, vejamos agora como surge o conceito de inércia em Newton e qual foi o desenvolvimento que o termo teve ao longo das suas obras. E o mais importante de tudo, vamos tentar compreender qual a importância que o conceito da inércia assume no princípio. Segundo Derek, a primeira vez que Newton estabelece o seu princípio de inércia é no Westbrook, do qual não se deve ao certo a data da sua elaboração, mas muitos autores indicam o período entre 1665 a 66 como o mais provável. São dois os axiomas que, em conjunto, compõem no Rauschenbuch. O primeiro, postulado da lei de inércia em Newton no axioma. Afirma Coiré que, neste axioma, Newton segue Descartes ao estabelecer, e também como Descartes no Westbrook, Newton tem duas leis, uma para a continuidade e outra para a retineidade do movimento. Como se pode verificar, o primeiro axioma diz respeito ao movimento dos corpos. Nada é dito acerca do repouso. Nesta fase, Newton postula que um corpo, uma vez que esteja em movimento, continuará nesse movimento, a não ser que seja impedido de continuar por alguma causa externa, isto é, para Newton, um corpo não pode parar por si só. Apenas uma causa externa pode impedir o corpo de continuar no seu movimento. Como tal, se nenhuma causa surgir, o corpo continuará assim indefinidamente. Nota: não esquecer que a designação lei da inércia é uma designação posterior, não é algo que Newton lhe tenha atribuído. Newton apenas lhe chamou primeira lei. Mas devemos também salientar que neste primeiro postulado, Newton não esclarece qual o tipo de movimento que está a considerar, dizendo apenas que um corpo em movimento permanecerá em movimento se nada o impedir. Só parará se algum obstáculo surgir. A semelhança de Descartes, Newton, numa primeira fase, também necessitará de dois axiomas para postular o seu princípio.
Assim, no seu primeiro axioma, somente faz referência ao movimento, não especificando qual o tipo de movimento que está a considerar. Temos de esperar pelo axioma 2 para saber a que tipo de movimento se refere concretamente Newton. O tipo de movimento é, então, o movimento em linha reta, e Newton especifica ainda que o corpo continuará na direção em que inicialmente se encontra, sempre com a mesma velocidade, sem acelerar nem retardar a sua velocidade inicial se nenhuma causa exterior surgir. Porém, e seguidamente veremos, estes dois postulados ainda se encontram longe da primeira lei de Newton, como se conhece na sua versão final. Segundo Derek, o termo inércia surge pela primeira vez em Newton, pelo menos de que se tenha conhecimento, na sua obra De Gravitione, como definição 8. Nesta definição, Newton descreve a inércia da seguinte forma: inércia é a força interna do corpo para que o estado do corpo não seja facilmente alterado por uma força externa. A inércia. Ao lermos esta definição, somos levados a pensar que Newton, já na sua fase inicial, definia a inércia da mesma forma que mais tarde irá instruir nos Principia. Já na sua fase inicial, Newton definia a inércia da mesma forma que mais tarde irá instituir nos Principia. No entanto, atentemos no significado que a inércia assume para Newton nesta fase. Analisando as palavras de Newton, a inércia era uma força que o corpo possuía, uma força interna que o fazia resistir à alteração do seu estado. É importante salientar que, nesta época, a noção de estado que Newton tinha não é a mesma que assumirá mais tarde no seu tratado De Motu Corporum. Nesta fase, para Newton, o repouso e o movimento ainda não eram estados equivalentes. Todavia, para uma melhor compreensão do significado da inércia na obra de Gravitatione, é necessário considerar também a definição V, que se refere ao conceito de força. Diz a referida definição: afirma Mário Barbati que o fato da inércia ser quantificada tal como uma força indica que Newton não a está pensando como a compreendemos modernamente, como o estado natural do corpo na ausência de forças. A inércia é posta como uma força inata. O fundamental desta concepção é que nela o movimento não goza de naturalidade, ao contrário, continua a ser engendrado por uma ação que, no caso inercial, é uma ação interna, própria e característica dos corpos com massa. A seguinte citação da obra De Gravitatione justifica a afirmação de Mário Barbati. É notória a evolução que houve desde os axiomas 1 e 2, que surgem na obra Westbrook, para a obra De Motu. Naquele tratado, o postulado da lei da inércia consistia em dois axiomas que juntos formavam a lei da inércia. Neste tratado, o princípio surge unicamente na primeira lei. Newton aqui opta por definir imediatamente o movimento natural do corpo que se deve ter em consideração para que a lei 1 seja válida. Contudo, o autor continua a não contemplar o repouso no seu princípio de inércia. A semelhança do que acontecerá nos Principia, o De Motu também contém uma série de definições nas quais consta a expressão viste incita. Vejamos o que diz a seguinte, onde surge o termo. Como se pode verificar, existe uma mudança significativa
da definição 8 do Tratado de Gravitatione para esta definição. 2. De moto. No primeiro, a força da inércia era uma força interna que resistia à alteração do estado do corpo. Na definição 2, é visível um aperfeiçoamento do conceito. Agora, a força da inércia já não é uma força de resistência à alteração do estado do corpo, mas sim uma força que mantém os corpos no estado de movimento em linha reta. Algum tempo depois de escrever a obra De Moto, Newton começou a escrever De Motu Corporum in midis regulariter contentibus. No entanto, afirma Cohen, também de acordo com Bernard Cohen, apesar de, no Tratado De Motu Corporum, as primeiras 3 leis moto serem substancialmente as 3 leis de movimento que conhecemos nos princípios, a lei 1, que aparece na obra De Motu, é transformada no Tratado De Motu Corporum, sofrendo ainda uma revisão posterior antes de se tornar na lei 1 dos princípios, antes de se tornar. Ainda sobre a lei 1, afirma Derek. Segundo Bernard Cohen, na obra De Motu Corporum, o escreve como lei o seguinte, como verifica, esta nova lei difere significativamente das formas anteriores. Analisemos a lei formulada, destacando as diferenças relativamente ao seu postulado anterior. No primeiro tratado, o De Motu, Newton afirma que apenas com a sua força incita, ou seja, a força da inércia, um corpo continuará no seu movimento sempre uniforme em linha reta. Tá complicado, mistura de italiano com inglês, com português, frases inteiras em italiano, depois pula para português, depois pula para inglês. Continuemos. Porém, no tratado seguinte, todo o corpo já não persistirá mais, sim perseverará no seu estado. Quer esse estado seja o repouso, quer seja o movimento uniforme em linha reta. Dividamos o primeiro axioma dos princípios em 2 partes para melhor análise do mesmo. Como já foi referido, apenas no De Motu Corporum, Newton tem em consideração o conceito de repouso como estado natural de um corpo, tal como um movimento uniforme em linha reta. E é esta mesma alteração mais significativa do De Motu para o tratado seguinte, pois com esta alteração, Newton acrescenta um novo conceito à sua física, o conceito de um corpo estar em repouso, afirma Bernard Cohen. Nesta primeira parte, gostaríamos também de salientar o seguinte, que apesar de, à primeira vista, a mudança do verbo persegere para o verbo perseverare não parecer muito indicativa, visto que os verbos são sinônimos, porém, nos conceitos que acarretam dentro da física newtoniana, a mudança é muito importante e bastante significativa. Enquanto o verbo persevere tem a ideia de continuação, e apenas essa ideia, pois o que Newton pretendia significar é que uma vez um corpo está ou é posto em movimento, prosseguirá neste movimento sem nenhum fator externo o impedir de prosseguir. Todavia, ao utilizar o verbo perseverar, Newton introduz uma nova ideia. E esta sim inovadora. Newton, ao modificar o verbo persere para perseverare, introduz a ideia de que o corpo, por si só, devido à força de inércia, mantém o seu estado.
E como é que mantém o seu estado, quer este seja o movimento, quer seja o repouso? Apenas com a força da inércia, que o faz resistir ao movimento, que faz o corpo resistir aos fatores externos que sobre ele atuam na tentativa de alterar o seu estado. Olhemos para a segunda parte do princípio da inércia, destacando também as diferenças entre os dois tratados em questão. No Demoto, o movimento de um corpo continuaria se nada o impedisse, se nenhum obstáculo ou causa externa surgisse. Apenas um fator intrínseco ao corpo poderia levar a parar, pois o corpo, pela sua natureza, uma vez em movimento, não possuiria nada que o fizesse deter-se.